Marcos Danta, foi mais uma agenda, né, que fizemos com o governo do estado. E começamos, evidentemente, pela agenda das agrovilas. As agrovilas, você sabe que é um projeto que não estava previsto dentro do projeto original do Complexo Barragem de Oiticica. Foi uma luta muito grande do movimento sindical, da FETARD, da igreja, do CEAPAC, dos agricultores, das agricultoras, do movimento como um todo, né? Porque nós identificamos em 2013, quando foi feito o levantamento socioeconômico, que havia um conjunto de famílias, muitos agricultores que não tinham terra, que era arrendatário, que era meeiro, que trabalhava ali de forma subordinada, de favores, né? E não tinham para onde irem, né? Mas eram pessoas, homens e mulheres, vinculadas à terra. Sua história estava vinculada aos trabalhos camponês, né? Toda a sua vida estava inserida, né? E o seu lugar de vida e fala era a terra, né? Então seria muito injusto que esses homens e mulheres não tivessem para onde irem. Então nós identificamos naquele momento em torno de 112 famílias, depois nos levantamentos foram sendo atualizados e chegamos aí a 140 famílias, 130, 140 famílias. E aí, essa luta pela desapropriação de áreas foi muito intensa, foram complexas, né, por identificar essas propriedades, né, enfim, foi uma luta, primeiro para identificar as propriedades, identificando as famílias, as propriedades, né, e aí houve todo um processo de desapropriação, que já foi desapropriado, Marcos, 750 hectares em três municípios, em Jucurutu, São Fernando e Jardim de Piranha. Isso das agrovilas. Das agrovilas, 750 hectares. Uma boa quantidade de terra. E aí, a grande discussão era por onde começar as agrovilas. Essas agrovilas nasceram de uma discussão com o procurador Salles lá na comunidade Carnaúba Torta, que você conhece, é uma vila de pessoas que moram ali na comunidade. Eles estão muito no porão da barragem, né? Certamente não, tecnicamente foi para o levantamento topográfico as primeiras famílias serem atingidas. E, portanto, elas precisariam ser primeiras a ser protegidas, né? E aí, no decorrer dessa discussão, né, houve a desapropriação da área de Jucurutu, e aí o proprietário não concordou com o valor, houve toda uma discussão de tutela antecipada de posse, né, para emissão de posse dessa terra, e o governo do estado fez a desapropriação dessa área, uma área pelo projeto lá do, acho que 276 hectares, para assentar 37 famílias. E aí, a grande pergunta que faz todo mundo na rede social é por que primeiro essas famílias de Garba Torta? Vou repetir, elas estão no porão da barragem, na época do acordo extrajudicial, quando houve as ocupações, né, pela luta do movimento, para poder um conjunto de direitos sociais ser colocado no plano de trabalho que não existia. Essa obra foi parada por 120 dias. Tanto tinha o barracão da resistência, você lembra desse barracão, você esteve lá. E aí saiu um acordo extrajudicial com 11 pontos. E nesse acordo, um dos pontos era as agrovilas. E além desse ponto das agrovilas, um outro ponto era, só fecha a barragem de Oiticica 3 meses depois que todas essas famílias, tanto de Barra de Santana quanto dentro da bacia hidráulica, seja agrovila, seja agricultores que são proprietários, estejam em suas casas morando. Não dá para você fechar uma barragem para cobrir pessoas, para inundar pessoas. Isso é óbvio, né? É óbvio. Claro que tem muita gente que nem entende. Eu até acho estranho quando a pessoa diz, não. Enquanto vem a pessoa dizer, não, já era para ter feito a barragem. Já era para ter feito e as pessoas se virassem. Não, as pessoas não são peixes, são gente. Isso é mais importante do que concreto, do que cimento, do que tijolo. Então não é por aí. Tem que pensar, tem que analisar isso, né? Humanamente, né? E aí essas pessoas, essa luta foi se intensificando, e aí só em 2020 foi feita a primeira desapropriação, e agora Barra Santana, e agora a agrovila Jucurutu, que não é mais a agrovila Jucurutu, é a agrovila Raimundo Nonato, né, em homenagem ao companheiro. Inclusive uma justa homenagem, né? Justa homenagem ao companheiro presidente do sindicato de Jucurutu, né, faleceu em um acidente de moto. Um homem decente, honrado, trabalhador, lutador, teve conosco 24 horas nessa luta, permanentemente na defesa, na luta, inclusive trabalhando conosco nos critérios, né? Então essa agrovila Raimundo Nonato, e aí nós tivemos a oportunidade de ter as primeiras 16 casas prontas. E essas 16 casas prontas, primeiras, foram para pessoas que estão dentro dos critérios, né? Que foram adotados, critérios técnicos, né? Social,
inclusive com investigação social e assistência social, tudo muito criterioso, muito cuidadoso, com a comissão ampla, na decisão de uma pessoa, a decisão de um colegiado, e essas 16 pessoas são as primeiras a serem atingidas com a água da barragem. A barragem hoje está numa cota 92,5, ela saiu da cota 88 para a cota 92,5, aumentou 4 metros, para que possa dar nível para captar água lá para a nova Barra de Santana, senão não tinha como ter água na Barra de Santana. Então esse aumento foi feito, discutido, dialogado, conversado com todo mundo, com o juiz, com a população, inclusive com eles. E essas pessoas, elas nunca foram, da comunidade Carlos Bertotto, nunca foram responsáveis para a barragem não estar pronta. A barragem não está pronta, a parte física da barragem, em decorrência do acordo judicial que impede que ela feche, né, antes de todos estarem assentados. Não só a Carlos Bertotto, como também toda a bacia hidráulica e também a Barra de Santana atual. Então, essas casas, é uma casa, Marcos Danta, muito boa, você foi lá. Eu, em toda a minha caminhada de vida, nunca tinha visto um reassentamento, nem um assentamento, uma casa que tivesse radier e coluna. Elas têm, inclusive você pode fazer o primeiro andar. É uma casa muito boa, muito de qualidade, né? E além disso, cada um também ganha um pedaço de terra. Essa casa está dentro de 7 mil metros quadrados, 0,7 hectares. E toda cercada com 8 fios de arames. Toda cercada com 8 fios de arames. Então, cada casa dessa, você tem esse quintal produtivo de 7 mil metros quadrados, 0,7 hectares. Né? Ela é 150 metros de comprimento por 40 metros de largura. Dá para você construir um mundo ali dentro, criar esses animais ali dentro. Né? Tem um quintal produtivo nesse entorno. Além disso, vai ter a terra de produção. Vai ter a terra de APP, área de proteção permanente, né, e vai ter a área de reserva legal. Essas serão coletivas. E terá áreas individuais para a produção, além de 1 hectare para a irrigação. Portanto, é uma conquista extraordinária. Uma conquista que dá cidadania, lhe dá justiça, promoção à vida. Você pode ter segurança alimentar, pode criar seus animais, você pode ter renda, pode ter trabalho. Então, você cria uma condição humana extraordinária. Para isso é preciso que haja todo um acompanhamento técnico, que haja financiamento depois do sistema financeiro dos bancos, né, do Pronaf. Então vai ter todo um acompanhamento posterior. Vai ter uma sede de uma associação, além da organização da produção, vai ter a organização social, vai ter uma associação. Portanto, é algo muito bem pensado por todos nós do movimento, por toda a comissão, por todos os que estão envolvidos. Nós estivemos visitando, né, no Piauí experiências de transição ecológica, vai ser uma produção em transição agroecológica, sem uso de veneno, com toda uma prática de cuidado com o solo, com o bioma caatinga, com a preservação das espécies nativas, e vai ter essas áreas de proteção com APP e reserva legal. Então, não é só uma casa para morar, é uma casa para confortar a vida e possibilitar renda, trabalho e melhoria de vida, inclusive segurança e soberania alimentar. É algo extraordinário. E é a construção de uma vida também, uma vida nova, né? É toda uma vida nova. Esses companheiros que foram os primeiros 16, são 37, e os 21, ontem você viu lá na reunião que o compromisso do governo é entregar em abril, todos eles estão indo morar lá. Abril, as 37 famílias vão, até abril, até final de abril, vão estar prontas. Mas a Carnaúba Torta, se quiser, hoje ela já pode se mudar para lá? Aí, essa pergunta é importante, que eles estão ouvindo, certamente, que eles estão ligados no seu programa. Você é o porta-voz. Deixa eu só antes, se eu esqueci, eu não passo mais renda porteira. Mandar um abraço forte aqui para o nosso amigo Paulo Gomes, lá do Sul Pintado, ouvindo a gente aqui, dizendo que ontem choveu 22 milímetros lá, né? Paulo é extraordinário. Paulo, um abraço, viu? Obrigado pelo seu abraço. A grande liderança do sertão nordestino, né? Carnaúba Torta. Bom, então, o que aconteceu? Foi feita a entrega simbólica de uma casa, evidentemente, entregar a chave, todo mundo perguntou, cadê a minha chave, evidentemente, né? E todo mundo tinha razão, cadê a minha chave? E aí, nós vamos ter uma reunião, hoje, a assistência social Micala está em Natal, do consórcio QS, Oiticica, mas a partir de amanhã nós vamos já, hoje, estabelecer com ela uma reunião, amanhã ou quarta-feira, com toda a comunidade, porque vai ter um preenchimento de um formulário, né, um formulário de entrega provisória a eles, né, porque o Estado vai ter que passar a documentação toda para eles, e o Estado não passou essa documentação porque o Estado ainda não tem a propriedade definitiva do bem, esse é um processo que está rolando na Justiça, porque o proprietário ainda não
né, recorreu para receber, não concordou com o valor que está concorrendo na justiça, e o governo do estado terá que entregar todo o título aí das terras a cada proprietário, os 37, vai entregar seu título direitinho. Por enquanto vai entregar um termo provisório, e vai ter que ser assinado esse termo, preenchido e assinado lá na Canoa Torta. E para isso nós fizemos um acordo, né, o governo do estado junto com o movimento, fizemos um acordo com a empresa EIT em Cálcio, que vai colocar um carro à disposição e 2 funcionários para ajudar a transportar os bens de cada um. E vai ser transportado de forma organizada, planejada, para não ter gente em cima de carro, arriscado o acidente. Mas a partir de quando isso? A partir dessa semana. Se quiser, já começa hoje, por exemplo. Hoje não, porque precisa preencher esse formulário. Entendi. Né? Então a assistência social vai preencher e vai ter uma escala de transportar. Quem quiser ser transportado por esse carro com a ajuda do consórcio, vai com ele. Quem quiser ir só, ou tiver um transportezinho, ou alguma forma de levar, uma carroça, pode levar, depois que preencher o formulário, essa semana essas pessoas podem, para a tarde toda, ir para lá já. Vão estar, por que ele deve estar? Porque essa área é de risco, de inundação. Se vier uma chuva dessa de vez aí, pode, uma ação de 2,30 metros, 2,40 metros por aí, pode atingir a primeira casa, que é a de Antônio, que é um pescador que tem lá, agricultor pescador. É mais próximo da parede, não? É mais próximo não da parede, sim, da parede, do porão, na verdade. Porão. Então, essa situação está resolvida. Se Deus quiser, 16 vão estar indo. Os outros 31, os outros 21 vão até final de abril, já que ficou acordado com o governo, foi o compromisso do governo e da própria EIT em Cálcio, no final de abril, entregar essas demais. Quando chegar às 37 famílias, nós vamos fazer uma assembleia, uma plenária com os 37, para discutir, inclusive, toda a parte de marcação das terras de produção, das terras de agricultura, das terras de pecuária. E também trabalhar com eles toda a parte de reserva legal, né, e que é preciso essa reserva legal e a PP, para que todos também saibam que nessa área é área de preservação, é área de conservação, é área para que não se possa mexer, não pode ter atividades agrícolas e tal. Então, vai ser todo um trabalho, não é só chegar na casa. Chegar na casa é a primeira iniciativa. Então você vai ter energia, você vai ter todo um cuidado, vai ter água nessas casas, vai ter tudo. Mas isso já tem energia? Já tem. Não, isso é importante dizer, essa energia que está lá hoje, a água que está lá, é provisória. Essa água é uma água de uma caixa d'água que vai ser colocada com carro-pipa, ainda não é o sistema definitivo, e a energia que está lá é a energia de gerador, não é porque a energia da semana está sendo colocada lá. Mas eles vão pagar a energia? Não, nesse primeiro momento não. Certo. Agora, depois vai ser a energia da CAERN. Da COSERN. Da COSERN, é. Vai ser energia da COSERN, e aí, claro, todo mundo paga, vai pedir sua ligação, mas, Marco Danta, a felicidade é muito grande de todo mundo, deles principalmente por essa conquista, e nossa, de todo o movimento, e toda a comissão tem uma comissão que é o Zimar que faz membro da comissão, Vanorina, Zilma, né, Janúncio, né, o Irani, toda a comissão está feliz com essa conquista, todo o movimento. Agora, depois que retirar todas as pessoas já da Carnaúba Torta para a Agrovila, a parede vai subir mais ainda da barragem? Não? Aí é que esse debate foi um debate sempre... Eu estou aqui perguntando aqui o que as pessoas querem. Foi um debate sempre muito equivocado. Eu vou repetir, não é a Carnaúba Torta, nunca foi a Carnaúba Torta responsável por não ter tentado a barragem, nem subir a barragem, não é isso. Mas existia um risco, claro, né? Existia um risco, mas esse risco deles... Né, o risco também da Barra de Santana, é o risco também dos agricultores. Mas são 1.000 famílias que tem dentro da barragem de Oiticica, da bacia hidráulica, em torno de 4.000 pessoas. A Barra de Santana são 176 casas permutadas e mais 41 que são de inquilino. Só aí são 217. E nós estamos lutando por mais 30. Então, em torno aí de 140 e poucas famílias, né, que vão para Nova Barra de Santana. Então, essa família também está em área de risco. Todas estão. Fora dos agricultores. Então, vou repetir isso para você e para todos que estão ouvindo. A todos que não têm o dia a dia com essa luta, que vive da expressão, por que já fecharam? Era para garantir água, era para estar fechado já. Eu quero lembrar a todos e todas que a ANA, a Agência Nacional de Água, deu uma ortoga para a barragem de Oiticica, e ela só pode encher depois que Armando Ribeiro tiver 1 bi e 100 milhões de metros cúbicos d'água. Por isso que lá tem uma comporta de 50 metros cúbicos por segundo. Então, veja só, as pessoas acham que a barragem de Oiticica vai encher de uma vez. Não vai encher de uma vez, porque tem uma comporta de 50 metros cúbicos por segundo, vai ficar aberta para essa água passar direto. E Armando Ribeiro atinge um limite. Quando a Armando Ribeiro tiver um limite de 1 bi e 100, a comporta vai ficar para ela começar a encher.
Então tem toda uma discussão técnica de segurança de barragem, de plano de emergência, de qualidade de água, tem todo, não é uma coisa assim, fechou, não é assim. Aí existe mais esse acordo extrajudicial, que ela só pode fechar aquela parte que são 170 metros de largura ali, só pode fechar no braço secundário quando todas as famílias da bacia hidráulica estiver seguras. Então não é só Carnaubotó, não, Barra de Santana. Não tem. Carnaubotó foi uma fala que foi feita sem informações, por preconceito, por maldade, por respeitar os mais pobres, porque tem pessoas negras, tem pessoas pobres. Aí faz um discurso desse dizendo que essas famílias eram responsáveis pela barragem ter sido concluída. Aliás, criou-se, inclusive, jogou a sociedade contra essas famílias. Aliás, ficou um clima tenso. Vocês são responsáveis porque a barragem está pronta. Não é verdade. Não é isso. São 1000 famílias, não são 12, 11 famílias. Então isso tem que ficar muito claro. Então essa primeira das agrovias está resolvida. Agora nós estamos na luta. Está resolvida entre partes. Não, por exemplo, estou recebendo aqui cobrança aqui de pessoas com relação às agrovilhas de Jardim de Piranhas e São Fernando. Essas são duas outras pautas. Não está resolvida a situação da agrovila Raimundo Nonato. Está resolvida. Até 30 de abril, todos os CTCF vão para lá e nós vamos começar toda a parte de organização produtiva, distribuição das glebas de terra. Então, aí é um outro processo. A agrovila de Jucurutu, a agrovila de São Fernando já está desapropriada, já está desapropriada em Piranha. A de São Fernando já está sendo organizada para iniciar a licitação no próximo mês. Isso é informação dada pelo Estado. E nós vamos acompanhando, estamos acompanhando 24 horas. Então agora vai se fazer a agrovilha de São Fernando e posteriormente a agrovilha de Jardim Piranha. E como houve, Marcos Danta, uma ampliação de 1000 hectares a mais para desapropriação, nós vínhamos do movimento dialogando com o governo do Estado e sempre dizendo ao governo do Estado que muitas casas iam ser cobertas porque desconfiavam que aquele levantamento topográfico tinha sido feito errado e nem tinha sido feito dentro dos padrões. E você veja a gravidade, a falta de planejamento que foi essa obra, né, a seriedade disso. 1000 hectares a mais vai ser desapropriado, que vai cobrir uma fábrica, inclusive lá na Piedade, que é do vice-prefeito Joãozinho, lá de Jardim Piranha, com todo um conjunto de pessoas que vão de casa, são em torno de 90 habitações que vão ser cobertas a mais e 1000 hectares de terra. Então vai aumentar gente, pessoas, agricultores sem terra que precisam ir para agrovilas. E nós estamos, esse levantamento está sendo feito, né, pelo governo do Estado através da empresa fiscalizadora, né, que é a QS 85, e é possível que tenha uma 4ª agrovila. Seria onde, no caso? Em Jardim Piranha. Seria 2 agrovilas. Seria 2 agrovilas. Se tiver uma 4ª agrovila, será em Jardim Piranha. E nós vamos estar em cima acompanhando. Evidentemente, Marco Danta, que aí você é um camarada inteligente que está nos ouvindo, tem muita capacidade de reflexão. Evidentemente que nesses momentos aparece muito interessados em ir para as agrovilas. Acontece que a agrovila nasceu de um termo, né, extrajudicial e de um levantamento feito em 2013. A base das pessoas ir para as agrovilas é quem foi cadastrado naquele momento, 2013, no levantamento socioeconômico feito pelo setor de assistência social da época da KL, que agora é QS 85, que é um outro consórcio. Foi feito naquela época o levantamento, foi identificado essas famílias. Essas famílias não podem ter recebido indenização, não podem ter herança, não podem ter uma casa em lugar nenhum. Essa família tem que ter uma história dali, desde 2013, ali dentro daquelas áreas, vivendo ali, morando ali, né, com moradia habitual, né, com cultura efetiva, né, produzindo, vivendo daquela área, vivendo das atividades, viver ali, era um parceiro, ou era um arrendatário, ou morava de favor, tem todo um conjunto de critérios. Evidentemente que com o desenrolar do debate e dos conhecimentos da agrovila, muita gente foi aparecendo e se inscrevendo, e querendo se inscrever, e querendo ter acesso. Então, nós temos uma responsabilidade imensa, primeiro porque a seleção não é uma seleção política, por amizade, por parentesco, é por critérios. É um conjunto de critérios, inclusive, todos os formulários agora de Carnaubotó, da agrovila Raimundo Nonato, teve toda uma revisão desse formulário, uma revisitação por assistência social,
né, uma investigação social e uma atualização dos cadastros para que não se faça injustiça. Então tem todos esses cuidados. Então essas agrovilas de São Fernando e de Jardim Piranga também vão ser construídas do mesmo jeito, com os mesmos cuidados, com os mesmos critérios, com a comissão acompanhando, com o sindicato acompanhando, né, com a equipe técnica de qualificada de assistência social acompanhando, com fazer a atualização dos cadastros. Então vai ser o mesmo critério. Barra de Santana, nova Barra de Santana, quando é que ela vai ser entregue? Bom, aí você esteve por lá, acho que teve que sair, então na pauta nós tínhamos 3 pontos de pauta muito claros com o governo do Estado, né, que veio a Barra de Santana, abriu-se um diálogo democrático, aberto, franco, e com críticas, e com sugestões, e com cobranças, nada errado. Uma sociedade democrática se permite, em qualquer que seja o governo, tem que se permitir ser questionado, ser criticado, ser cobrado, mas também tem que se permitir também o reconhecimento, a conversa, o diálogo, isso que tem que ser feito. Isso é o exercício da democracia. Não se permite se ver com a arma na cabeça de um ou do outro, ou na base da faca ou da violência. Não se combate. Uma sociedade brutalizada, ignorante, violenta, não produz desenvolvimento, não produz justiça, produz violência. E a gente precisa superar isso. Nós temos uma maturidade. O Brasil não dá para continuar vivendo de brutalidade, da violência, do assassinato. Não dá, não é possível isso. Então a gente precisa, e os governos precisam saber negociar. Os governos precisam saber escutar a sociedade. Seja ele federal, estadual ou municipal. Precisa ouvir a sociedade. A sociedade só vai ser mais humanizada, mais desenvolvida, com mais justiça, com mais igualdade, com mais emprego, com mais renda, com mais ética, quando os governantes entenderem que todo o poder emana do povo. É assim que está determinado na Constituição. Então é preciso ouvir, não tem outro jeito. E o governo veio e ouviu, e nós conversamos, dialogamos e cobramos. Então, o que acontece? Tinha a primeira pauta, era quando é que vai ser entregue oficialmente a Barra de Santana. O governo do Estado, junto com a empresa EIT Encálcio, fruto de todo um processo que você conhece, essa Barra de Santana começou a ser construída pela Solo Move Terra, depois Solo Cons Brasil, né? Foi todo um processo desastroso de construção. Em 88 caiu 38 painéis de casa. Nós entramos na Justiça Federal. O Estado Público Federal incorporou uma ação civil pública contra o Estado, contra a empresa, contra a KL, contra o conjunto de órgãos. Essa ação foi cair na Justiça Federal. E foi uma luta pesada para tirar essa empresa. O governo atual chegou, e aí teve mérito, porque se sumou a essa causa. Quando chegou, concordou que não entregaria aquelas casas para ninguém, porque era um absurdo. A quantidade de irregularidade que tinha daquela obra. E aí a Justiça Federal, né, concordou com a nossa denúncia, foi contratada a EIT Encálcio sem passar pelo processo de licitação, que é isso que ele queria para não atrasar mais ainda. O Denox, na época, questionou o Ministério Público sobre isso. O Ministério Público, né, concordou com a posição do movimento. O governo do Estado concordou, a PGE deu todo o apoio. E aí foi uma luta, foi feito um novo plano de trabalho. Ali tinha casa que ia ficar com 1,80 m de altura, não ia ter como entrar na casa. Você lembra disso? Você esteve lá muitas vezes com a gente. As casas eram um absurdo o que estava sendo feito. Então, houve toda uma reestruturação, mas teve ainda situações técnicas que não teve como resolver, porque a casa estava implantada e não podia derrubar a casa. Então, teve problema de muitas naturezas. Então, passamos 2 anos nessa batalha. 2 anos. E o consórcio EIT Encálcio, quando pegou a obra, hoje é outra obra. Melhorou a qualidade técnica da obra, a qualidade física, né? A qualidade paisagística da casa, maior segurança, tudo isso melhorou, mas ainda tem problemas. Inclusive agora tem um checklist para ir resolvendo, cada problema que for acontecendo, vai ter que a empresa resolver. E aí houve uma paralisação de mais de 2 meses da obra agora, né? Mais de 2 meses ela paralisou porque precisava fazer um novo aditivo financeiro, porque surgiram muitos serviços que não estavam previstos. E a empresa foi fazendo também. Então, esse aditivo, graças a Deus, foi aprovado, a PGE deu parecer favorável, e agora não tem razão mais para conversar, tem que agir. E o prazo para entregar? E aí o governo do Estado assumiu o prazo 30 de abril. Entrega tudo, a nova Barra toda. A nova Barra de Santana. O que acontece? A comunidade não acredita. Muita gente não acredita. Acho que o prazo é muito pequeno, acho que não dá. Mas você acredita? Olha, Marco, o que está colocado lá, se houver, por parte da empresa, do consórcio, todo o empenho, que inclusive foi citado por Elzimar e outros, que uma casa foi feita em 2 dias, foi concluída a casa em 2 dias. Se houver interesse, conjugação de interesses de todas as partes, e houver bom senso, tem condições de avançar e
entregar. Agora, tem um outro detalhe, que aí teve um contratempo, que foi importante, que foi as 41 casas de inquilino. Enquanto o governo do estado disse que entregava a casa no dia 30 de abril, o outro órgão do governo do estado, chamado SEAB, chegou e disse que precisaria de 90 dias para poder recuperar as casas, as 41 casas. Essas 41 casas são casas que foram construídas na época do governo Temer e na época do governo Robson Faria. E foi uma luta do movimento para conseguir essas 41 casas de inquilino, né? E essas casas não estavam ligadas à Barra de Santana com água e energia. E nós conseguimos que nesse plano de trabalho novo fosse incorporado o saneamento, tudo, que não era justo. Né? Tem umas casas dentro da Barra de Santana que não estavam incorporadas ao saneamento básico e à iluminação. E aí foi tudo incorporado. E aí a SEAB, que é a Companhia de Habitação do Rio Grande do Norte, disse que era 90 dias. Ora, se o governo do estado, nós estamos em fevereiro, estamos já no meado de março quase, disse que termina as casas em 30 de abril, e chega um outro órgão do governo e diz assim, não, é 90 dias. Então, se é 90 dias, é 30 de maio. Porque a licitação para recuperar essas casas, essas 41 casas, diz que vai ser aberta dia 7 de março. Ora, março, abril e maio. Se não houver nenhum problema na licitação, se alguém não recorrer, 90 dias terminava em maio. Então ficou essa incompatibilidade. Nós conversamos na hora com o governo, a governadora solicitou, inclusive, ao secretário de Infraestrutura, pessoalmente, que se empenhasse nessa pauta para resolver essa situação. Então, nós agora estamos nessa guarda, vamos ficar em cima 24 horas, vamos ter uma reunião com o juiz agora, vamos pedir uma reunião do juiz, para que isso tudo seja muito bem consolidado e que saia. Agora, não existe mais razão para as casas não serem entregues, seja no dia 30 de abril, como está acordado, que é esse que é o prazo. Esse é o prazo, o prazo é esse, não tem outro prazo. Foi o prazo que o governo deu, para entregar a Barra de Santana e as 41 casas de inquilinos. Esse é o prazo que foi dado. Então agora vamos trabalhar com o prazo do governo e o movimento vai ficar cobrando. 24 horas que cumpra-se o prazo. E aí toda a comunidade será deslocada. Concluída a 30 de abril, até nós propusemos que a governadora entregasse a chave a toda a população, entregasse a Barra de Santana, dia 1º de maio, porque é o dia do trabalhador, da trabalhadora, dia mundial do trabalho. E a governadora ficou com esse compromisso de entregar essas casas. Então, esse foi o primeiro ponto. E nós estamos animados. Vamos cobrar agora 24 horas. Né? A entrega de 176 casas, que é permuta, e mais 41 que é inquilino, que é casa conquistada. Né? Que não é permuta, é uma conquista para quem não tinha. Mas também fizemos outra solicitação, que essa não teve resposta ainda. Nós solicitamos lá na hora que fosse conseguido 30 terrenos ou novas 30 habitações para 30 famílias a mais que, depois que foi feitas as 30 casas, são 5 anos. Quem tinha 15 anos tem 20, quem tinha 12 anos tem 17, quem tinha 17 anos tem 22, e aí começou uma nova relação social, filhos, né, casamentos. Então essas famílias estão dentro de casa. Quanto mais tempo passa, mais acontece, fato, que é natural. Isso nada errado nisso, não. As famílias se uniram, fizeram suas relações, tiveram seus filhos, e aumentou essas famílias dentro de Barra de Santana. Estamos solicitando mais 30 terrenos. Moradias. Estamos solicitando também terrenos para alguns microempreendedores que têm queijeira de qualidade dentro de casa, queijeira de manteiga, que tem outros serviços, alguns serviços importantes, como a parte de exercício, né? Como é que chama? Que faz academia, né? Outros que faz cultura. Então nós estamos solicitando também terreno para essas pessoas. Porque teve uma lei que foi aprovada na Assembleia para poder fazer a permuta dos 10 comerciantes e dos 11 indústrias de serviço, que vão cada um para um terreno, que nós também conquistamos, isso não estava no projeto. Então, hoje tem um terreno destinado só para comércio e tem um terreno destinado para indústria de serviço. Estão propondo que essas pessoas vão para esse terreno. E isso, o governo disse que não tinha resposta agora, ia estudar. Nós estamos dizendo que na lei tem brecha e vamos ter uma reunião com a PGE. Estamos solicitando que o procurador Salles dê uma ajuda nisso, que é um procurador muito atento, muito ativo, né, tem uma dimensão humana e social muito boa, para que seja resolvido urgentemente. E também discutimos o pagamento da indústria e comércio. Está faltando pagar 11 indústria e comércio. E ficou acordado dessa semana o governo do estado encaminhar a notificação com o laudo para iniciar negociações e depósito de dinheiro para essas pessoas. Padarias, oficinas, isso foi acordado.
que essa semana chega a notificação com o laudo e que até 15 de março será feito todas as negociações. Então, esse foi um outro ponto importante também que foi negociado. E por último, foi negociado também a história da estrada de contorno. A estrada de contorno é a estrada, né, de 130 quilômetros, né, de estrada, e está faltando licença ambiental para 19 quilômetros. E o IDEMA autorizou a retomada dessa estrada com esses 19 quilômetros de licença ambiental. Então, uma conquista relevante, importante, porque precisamos que a estrada de contorno que esteja toda pronta. E aí falta uma questão importante, que é a energia. O movimento não concorda em levar a energia atual para dentro do entorno da barragem. Nós queremos uma rede de energia nova, com novos padrões, energia é um novo padrão de poste, de fiação, tem toda uma normativa nova e que a gente defende isso. Então estamos conversando com o governo para que essa ideia de remover a energia velha para o contorno seja abandonada, né? Seja abandonada e que tenha uma rede de energia nova. Então esse é um processo que está em curso, né? E a pergunta, como faz? A barragem fecha esse ano? Vai fechar esse ano? Olha, eu quero dizer, eu tenho quase certeza absoluta que não. Existe um plano de trabalho que encerra esse ano em 31 de dezembro, concluindo o complexo Barra do Ciclo. Isso não é possível. Não vejo possibilidade de concluir Barra Santana esse ano. Não vejo possibilidade. Não vejo, não é porque... Concluir a barragem ou de ciclo? O complexo Barra de Santana conclui agora de 30 de abril, né? Não, isso aí está fechado. Eu tô falando... Você fez uma confusão aí para que não fique... Não, estou falando o complexo Barra do Ciclo, o complexo. Complexo são coisas sociais, coisas ambientais e coisas físicas. A social, que é as agrovilas e a Barra Santana, é possível, mas tem muita coisa a ser feita ainda. Tem essa história de remoção da rede, de toda essa rede de energia, de conclusão das estradas, das pessoas que estão dentro da bacia hidráulica, que não removeram o mascarado porque não sabem onde é a estrada, não sabem onde é a energia. Não pode ser assim, não pode chegar e chutar ela na bunda para ir embora de qualquer jeito. Tem que ser conversado, tem que dar um prazo. E aí, esse ano fecha a barragem. Eu não acredito que feche, porque tem esse conjunto de detalhes a ser ainda superado, ainda tem, Marcos Data, 1.000 hectares a ser indenizado. Tem 90 casas, equipamentos individuais, moradias, precisam ser indenizadas. E ainda talvez uma quarta agrovila. Então, tem muita coisa a ser feita. Mas tudo isso já avançou muito. Por exemplo, tem uma conquista que eu achei relevante, né, para a gente concluir aqui, que foi a história da estrada conectando a Nova Barra de Santana à RN 118. Essa era uma luta do movimento desde o primeiro momento. Isso foi para o orçamento do Estado solicitado pelo movimento, foi para o DENOC, foi para o Ministério e foi retirado. E nós ficamos nessa luta. E a gestão municipal, a Prefeitura Municipal de Jucurutu, através do seu prefeito, né, e que evidentemente com toda a sua equipe de apoio, né, e deputado ligado a eles e tudo, com a vinda do presidente atual, Bolsonaro, que veio aqui a Barra do Ciclo, né, eles conseguiram, né, que o presidente sensibilizasse e colocasse na agenda novamente a barragem a estrada 118, a Nova Barra Santana. Eu considero isso uma conquista importante e tem que valorizar isso. Parabenizar o prefeito, toda a equipe que conquistou esse retorno. É a luta do movimento desde o primeiro dia. O DENOC achava que não era necessário, o Ministério achava que não era necessário, tirar do orçamento, mas agora, por pressão política, né, de setores ligados ao próprio governo federal, ela voltou e o governo do Estado vai fazer um novo plano de trabalho incorporando essa estrada. Então, são muitas questões que estão ainda sendo colocadas para melhorar no complexo, mas ela avança. A Nova Barra Santana está com 93%, 94% de sua construção, a obra física com 91%, 92%. O cemitério foi transferido todos os restos mortais, estão todos transferidos, de forma que hoje a nossa expectativa é que nós caminhamos para o finalmente do complexo Barra do Ciclo. Mas a possibilidade de ser esse ano? Olha, se tudo ocorrer bem, se não faltar nada, se todas as licitações saírem bem, se os prazos forem tudo convergindo para terminar em dezembro, todo mundo quer. Mas tecnicamente, pelo que a gente conhece e vem acompanhando, tecnicamente, ela tem muita dificuldade de ser terminada esse ano. Mas tem possibilidade técnica? Tem. Se houver um grande esforço de todo mundo e os prazos não tiverem problema de licitação, de gente recorrendo, né, de ter que percorrer prazos novamente, mas ela caminha para o finalmente. Então as conquistas começam a aparecer e começam a aparecer fruto da luta, da organização, da pressão coletiva,
né, da gritaria, do esforço coletivo, mas também do diálogo com os governos. E, evidentemente, que tem um papel importante da bancada federal do Rio Grande do Norte, que não deixa faltar dinheiro. As emendas coletivas do governo federal foram estratégica e fundamental. O repasse do governo federal foi fundamental. O novo planejamento do governo do estado foi fundamental. Então, passamos por três governos. O governo Rosalba, o governo Robson, estamos passando pelo governo Fátima. Passamos pelo governo federal da Dilma, passando pelo do Temer e do Bolsonaro. Então, todos esses governos contribuíram, evidentemente, com a sua maneira e sua forma, e a bancada federal foi estratégica para não faltar dinheiro. Isso tudo deve ser reconhecido, colocado no papel, e é necessário que a verdade sempre seja dita. A gente tem que superar essa coisa da fantasia e ir para a realidade. Então, o fato real hoje é que as conquistas estão avançando, porque tem diálogo com o governo, tem conversas, tem luta, tem pressão, tem crítica. Se você for na Barra da Ericika, tem as que fazem várias críticas ao governo e tem suas razões. E não tem por que ficar com raiva, chateado, porque alguém criticou, porque alguém discordou, porque alguém cobrou. Gente, isso é a natureza da democracia. É permitir-se o debate, a discussão e a divergência. Obrigado, Procopio, por sua participação. 7h20, vou para o intervalo comercial. Pode já com mais informações aqui no nosso Panorama 95. Estamos apresentando Panorama 95. Para empresa